Quando Kimimaro morreu, ele tinha um sorriso no rosto. Ele ficou muito satisfeito, pois morreu sob as ordens de Orochimaru-sama, em vez de falecer em um leito de doente, quente e confortável. Esse foi o melhor resultado. Naruto não foi embora, mas em vez disso elevou sua percepção ao máximo. Ele olhou fixamente para o cadáver de Kimimaro. Antes de encontrar os registros de Whirlpool Village, ele não conhecia o conceito de terra pura e não havia considerado que, após a morte, uma alma não precisa passar por nenhum processo, mas pode entrar diretamente em um lugar chamado terra pura. Esse entendimento era diferente do que ele conhecia como Shinigami. Mas agora, com esse entendimento, ele podia observar, num piscar de olhos, uma força espiritual tênue, quase imperceptível, emergiu do chão, agarrando a alma de Kimimaro. Assim que essa força a envolveu, a alma de Kimimaro também se tornou difícil de detectar. Então, com uma rápida contração, tanto a força quanto a alma desapareceram no chão, mais rápido que um piscar de olhos. Não é de se espantar que ele não tenha percebido isso antes. Mas o que era aquilo? Não parecia o poder da alma maligna conhecida como Shinigami. Havia até um leve cheiro de chakra. Seria o deus responsável pela terra pura. Era tão rápido que, mesmo prestando atenção, não conseguia sentir claramente sua presença. O que exatamente são essas entidades? Naruto pousou e selou o corpo de Kimimaro. Parecia que o propósito deste homem não era capturá-lo e levá-lo até Orochimaru, como ele havia alegado, mas sim usar os últimos momentos de sua vida para demonstrar algo. A equipe 8 e Karin chegaram. Por que vocês estão aqui? Naruto ficou um pouco surpreso ao ver as 4 pessoas ao lado de Karin. Kurenai levantou a mão, agarrou Akamaru pela nuca e disse levemente: "Foi Shino quem sentiu que você encontrou um inimigo. Kiba e Hinata insistiram em vir para te apoiar. Mas não esperávamos. Naruto, você não precisava da nossa ajuda." Naruto sorriu. Aquela pessoa usou algumas técnicas interessantes, então observei um pouco. "Desculpe por preocupar você e obrigado." Kurenai balançou a cabeça. "Não precisa nos agradecer. Não ajudamos em nada." Naruto olhou em uma direção. "Vamos sair." Ele estava prestes a sair com Karin. Hinata reuniu coragem e gritou: Espere um momento, Naruto-kun." Naruto se virou para olhar para ela. Ela respirou fundo. "Eu gosto de você, Naruto-kun." Hinata sabia que aquele não era o momento certo para dizer tais coisas, e o momento não era oportuno. Mas ela tinha uma vaga sensação de que se não dissesse isso agora, talvez nunca mais tivesse a chance de dizer essas palavras em vida. Kurenai ficou surpresa. Kiba e Shino também ficaram chocados. Naruto sorriu brilhantemente. Então Karin estava certa. "Obrigado por gostar de mim. É a primeira vez que uma garota me diz algo assim." Mesmo quando ele estava na Soul Society como capitão, nenhuma garota jamais se confessou para ele, não porque lhe faltasse charme, mas porque a maioria das mulheres em seu esquadrão o tratava como um irmão mais novo ou uma criança. Como Hinata deveria interpretar a resposta de Naruto? Foi uma rejeição? Provavelmente. Hinata estava perdida. Antes disso, só o ato de gostar dele já a satisfazia, e ela nem esperava uma resposta. "Naruto, é realmente assim que você vai responder?" Kiba mostrou os dentes, e Akamaru fez o mesmo, também mostrando os dentes nas mãos de Kurenai. Naruto coçou a cabeça e respondeu francamente: "Nunca pensei nessas coisas, então tudo que posso dizer é obrigado. Também não tenho interagido muito com a Hinata. Estou surpreso que ela goste de mim." Hinata abriu a boca, mas não disse nada. Naruto acenou para eles em despedida. "Naruto é uma pessoa extraordinária agora." Kurenai deu um tapinha na cabeça de Hinata. "Se você quer ficar com ele, tem que acompanhar o ritmo dele." Hinata permaneceu em silêncio, abaixando a cabeça. Em outro lugar. "Você a rejeitou tão abruptamente." Karin inclinou a cabeça e olhou para Naruto. Aquela garota era muito fofa. Naruto balançou a cabeça, mas eu não a conheço. Além do mais, gostar de alguém pode ser algo muito distante. Ela está ali?
e eu estou aqui. Com tanta distância entre nós, o que ela realmente consegue ver? Karin olhou para Naruto, confusa. Uma coisa distante. Ela não se comunicou comigo. Naruto disse suavemente. A pessoa de quem ela gosta é uma versão de mim criada pelo que ela vê e espera. Uma versão de mim que existe apenas na imaginação dela. E quando você olha para alguém com esperança, isso faz com que essa pessoa pareça melhor do que realmente é. Assim como ele esperava por Kakashi, apenas para descobrir que ele era alguém bem diferente. Karin assentiu pensativamente. Ela se perguntou se estaria olhando para Naruto com expectativa. Não parecia. Sua afeição por Naruto só surgiu depois de testemunhar suas ações. Isso significava que, e não havia problema. Ela sorriu satisfeita e seguiu Naruto. No entanto, depois de caminhar um pouco, olhou para os galhos das árvores e disse: Naruto, acho que pegamos o caminho errado. Esta não é a estrada para a próxima cidade. Naruto respondeu: É isso mesmo. Não estamos indo para a próxima cidade agora. Vamos conhecer alguém conhecido. Familiar? Karin inclinou a cabeça. Como aqueles ninjas de antes. O caminho não era longo e não demorou muito para chegar ao destino. Em uma clareira na floresta, um homem de cabelos brancos olhou para cima e ajustou gentilmente seus óculos. Naruto-kun, você veio como esperado. Com um cheiro tão forte, como eu não pude sentir você. Naruto estava em pé em um galho de árvore. Orochimaru ressuscitou. Não é? Kabuto deu um sorriso falso. Você é muito perspicaz. Sim, Orochimaru-sama realmente ressuscitou. Kimimaro é um presente. Você gosta? Naruto-kun. Naruto zombou. O dom de Orochimaru é enviar um fanático por batalhas para me atacar. Então talvez eu devesse me enviar como um presente para Orochimaru. Ele tem coragem de aceitar. Kabuto deu de ombros. Kimimaro é um subordinado leal que venera Orochimaru-sama como um deus. Suas crenças diferem um pouco das nossas. Mas não vamos insistir nisso. Orochimaru-sama quer colaborar com você? Naruto-kun. Naruto levantou uma sobrancelha. Colaborar. No momento, não estou interessado em destruir Konoha. Afinal, era a casa dos meus pais. Kabuto balançou a cabeça. Não para destruir Konoha. É sobre o poder que você possui, Naruto-kun. Orochimaru-sama está muito interessado nisso. Naruto curvou os lábios e levantou a mão. A expressão de Kabuto tornou-se menos relaxada, um pouco tensa, e ele acrescentou rapidamente: Naruto-kun, não precisa se precipitar. Porque não houve primeiro as condições que Orochimaru-sama está oferecendo. Ele pode te ensinar a técnica Edo Tensei. Naruto permaneceu impassível. Kabuto continuou. E aquela técnica do selo da morte do ceifador. Orochimaru-sama convida vocês para pesquisá-la juntos. Em termos de pesquisa de técnicas, Orochimaru-sama é, sem dúvida, o ninja mais poderoso. Selo da morte do ceifador? A expressão de Naruto mostrou algum interesse. Kabuto deu um suspiro de alívio, seu tom gradualmente se acalmando. Além disso, seja lá o que você desejar obter, Orochimaru-sama está disposto a discutir com você. Como um dos Chunin. O conhecimento que Orochimaru-sama acumulou ao longo dos anos é um tesouro inestimável. Naruto abaixou a mão. Isso parece bastante razoável. A única questão é: o atual Orochimaru tem coragem de me enfrentar? Kabuto levantou a mão e ajustou levemente os óculos. Não subestime Orochimaru-sama. Vamos sair juntos agora. Naruto assentiu. Ele e Karin ajustaram seus planos e partiram para a terra dos campos de arroz, chegando à Vila do Som após um dia de viagem. Claro, Kabuto não os levou para a base subterrânea. Em vez disso, ele os levou para uma sala de reuniões no Sound Village. Após uma breve espera, Kabuto levou Orochimaru para fora de uma passagem secreta. Faz muito tempo, Naruto-kun. O homem, envolto em bandagens e sentado em uma cadeira de rodas, falou: Estou tão feliz que você veio me ver. Você parece bem patético agora, Naruto, disse suavemente. Orochimaru sorriu, com a voz baixa. Obrigado a você e ao terceiro Hokage. Onde está Kimimaro?
Naruto pegou um pergaminho. Aquele cara com a Kekkei Genkai, manipuladora de ossos. Ele está aqui. Os olhos de Orochimaru se estreitaram. Você é muito cruel, Naruto-kun. Ele foi o último usuário do Shikotsu Miyako. Naruto brincou com o pergaminho. Se você quiser pegar o corpo dele de volta, vamos ver o que você pode oferecer. Orochimaru se inclinou para frente. O que você quer, Naruto-kun? Você tem alguma pesquisa sobre deuses? Naruto perguntou, fazendo uma pergunta. Orochimaru fez uma pausa. Deuses? Você está falando daqueles poderes misteriosos além dos ninjas? Naruto assentiu e gentilmente colocou o pergaminho sobre a mesa. Então, você tem alguma pesquisa? Então responda uma pergunta para mim primeiro. Estive na Terra dos Redemoinhos recentemente, coletando aquelas tábuas de pedra perdidas, e encontrei algo que não entendo muito bem. Dizem que o Shinigami adorado pelo clã Uzumaki é mais velho que o sábio dos 6 caminhos. Este é um registro errado. Orochimaru riu. Você nunca deixa de me surpreender, Naruto-kun, se interessando por tais assuntos. Eu tenho um pouco de conhecimento sobre isso. O registro não está errado. O nascimento desses deuses de fato antecede o sábio dos 6 caminhos. A expressão de Naruto ficou séria. Karen pegou um pergaminho e começou a registrar as palavras de Orochimaru. Antes da existência do chakra, as pessoas e aqueles seres poderosos usavam uma força chamada energia natural, também conhecida como Senjutsu. Esses deuses nasceram dessas forças. No entanto, depois que o sábio dos 6 caminhos apareceu, a existência desses deuses ficou limitada a santuários, templos ou algumas sociedades secretas. Falando nisso, conheço alguém que recebeu uma bênção de um desses deuses. Posso apresentá-lo a você, Naruto-kun? Naruto balançou a cabeça, ponderando o termo energia natural que Orochimaru havia mencionado. Então farei minha segunda pergunta. Depois de um tempo, ele falou novamente. Naruto apontou para o pergaminho e disse: essa pessoa, ao lutar comigo, usou uma técnica chamada selo amaldiçoado. Orochimaru sorriu. Essa é uma das minhas invenções de que me orgulho. Mas estou um pouco decepcionado. A expressão de Naruto permaneceu inalterada, e seu tom era calmo. O sorriso de Orochimaru congelou. Esse selo amaldiçoado pode invocar um tipo peculiar de poder. Naruto continuou suavemente, diferente de chakra. Mas ele só usou esse poder para aprimorar seu próprio chakra, o que achei um tanto lamentável. Eu estava realmente ansioso para ver o que mais ele poderia fazer com esse poder. Foi desenvolvido com base na transformação de bestas com cauda. A expressão de Orochimaru suavizou um pouco. Então é por isso, Naruto-kun, que você está decepcionado. É porque, até certo ponto, o selo amaldiçoado é uma imitação ruim. No entanto, o modelo que ele estava imitando não era a transformação de bestas com cauda como você pensava. Naruto empurrou o pergaminho um pouco mais perto de Orochimaru. Você sempre me faz sentir como se não fosse uma criança. Orochimaru olhou para Kabuto, que deu um passo à frente e pegou o pergaminho. Só então Orochimaru continuou. Naruto-kun, você já ouviu falar do modo sábio? Sábio? Naruto ficou momentaneamente surpreso. Você quer dizer o sábio sapo ou o sábio dos 6 caminhos? Claro, é o tipo de Jiraiya. Orochimaru respondeu imediatamente. Mas pela sua expressão, Naruto-kun, parece que você não viu o modo sábio de Jiraiya. Naruto assentiu. Orochimaru suspirou. Falando do modo sábio de Jiraiya, é realmente algo notável. Você se lembra quando eu mencionei energia natural antes? O modo sábio é um estado especial no qual se entra ao misturar energia natural com seu próprio chakra. O selo amaldiçoado é uma imitação disso. Naruto não disse nada, repetindo as palavras de Orochimaru em sua mente. Se você estiver disposto, Naruto-kun, eu também poderia plantar um selo amaldiçoado em você, sugeriu Orochimaru, sorrindo com seus dentes afiados brilhando ameaçadoramente, embora isso possa acarretar algum risco. Mas com a força do Naruto-kun, não haveria problema algum. Naruto olhou para ele calmamente. Se eu quero dominar tal poder,
Por que não aprender o modo sábio com Jiraiya? Por que eu usaria sua imitação inferior? Ele se lembrou do que Orochimaru tinha acabado de dizer. Orochimaru não pareceu chateado, apenas sorriu. Naruto-kun, você mencionou que esteve na Terra dos Redemoinhos recentemente. Quantas técnicas relacionadas ao selo da morte do ceifador você conseguiu coletar? Posso dar uma olhada? Naruto formou os selos de mão. Invocou um pergaminho e o empurrou. Kabuto deu um passo à frente. Desenrolou cada pergaminho um por um e os exibiu para Orochimaru ver. Orochimaru começou animado, mas conforme ele lia mais, sua expressão ficou cada vez mais séria. Depois do quarto ou quinto pergaminho, ele começou a parecer impaciente. É só isso que você tem, Naruto-kun. O tom de Orochimaru era baixo. A expressão calma de Naruto contrastava fortemente com a de Orochimaru. Karen e eu fizemos cópias de todas as inscrições. Isso é tudo. Orochimaru zombou. Parece que essas pessoas saquearam completamente a Terra dos Redemoinhos. Quais países estiveram envolvidos na destruição da Terra dos Redemoinhos? Naruto perguntou. Lembro que você tem mais de 50 anos, então deveria saber sobre a queda da Terra dos Redemoinhos. Orochimaru respondeu casualmente. Além de Konoha e Vila da Areia, quase todos os outros países estavam envolvidos de alguma forma. Mist Village e Cloud Village provavelmente contribuíram mais. Por que, Naruto-kun, você planeja vingar a Terra dos Redemoinhos? Naruto balançou a cabeça. Quando eu encontrar membros do clã Uzumaki no futuro, perguntarei o que eles pensam. Se quiserem vingança, eles mesmos podem lidar com isso. Isso pegou Orochimaru desprevenido. O que ele quis dizer com conhecer membros do clã Uzumaki? Este clã foi destruído, deixando apenas alguns remanescentes espalhados pelas principais vilas ninjas e pequenos países. Que direito essas forças fragmentadas têm de buscar vingança? Eu só quero saber quais vilas podem ter técnicas relacionadas ao selo da morte do ceifador, continuou Naruto, para que eu possa recuperar o que pertence ao clã Uzumaki. Isso é tudo. Orochimaru semicerrou os olhos, avaliando Naruto. Tenho mais uma pergunta para você, continuou Naruto. É sobre a Akatsuki. O que preciso oferecer para obter informações sobre essa organização de você? As pupilas de Orochimaru dilataram-se e sua voz distorceu-se momentaneamente. Akatsuki. Como você sabe sobre essa organização? E por que você está interessado neles? Naruto acenou casualmente. Eles se aproximaram de mim há pouco tempo e tivemos um breve encontro. Parece que eles não vão deixar as coisas acontecerem tão facilmente. Orochimaru semicerrou os olhos, intrigado, e perguntou: quem te atacou? Para escapar das mãos dessa organização, Naruto-kun, você deve ser muito capaz. Uchiha Itachi e alguém com cara de tubarão chamado Oshigaki Kizami, respondeu Naruto, mencionando 2 nomes. Um desses nomes fez a expressão de Orochimaru mudar. Uchiha Itachi, o nome que ele menos queria ouvir na vida e a pessoa que ele mais temia enfrentar. Diante daqueles olhos, ele se sentiu completamente humilhado. Escapar dos dois. Orochimaru sinceramente se maravilhou. E ainda ser capaz de carregar esse clã Uzumaki. Naruto o interrompeu. Eu não escapei. Eles escaparam. Aquele cara de tubarão até perdeu um braço. Naruto formou um selo, invocando um pergaminho, que ele desenrolou, liberando uma técnica de selamento. Uma nuvem de fumaça branca apareceu. Um braço esquerdo azul, fresco e pingando sangue, apareceu no pergaminho. Interessado nisso, Naruto empurrou-o para frente. Lembro que nas informações que o Jiraiya Sensei me deu, foi mencionado que um cara chamado Oshigaki Kizami também é conhecido como a besta com cauda sem cauda. Orochimaru levantou a cabeça, olhando para Naruto. Em seu olhar aquecido, havia curiosidade, havia indagação. O genjutsu de Itachi é incomparável. Como você o quebrou? Perguntou ele, com um tom intenso e ansioso. As ilusões lançadas por aqueles olhos não são algo com que pessoas comuns possam se comparar. Naruto concordou com a cabeça. O genjutsu de Itachi é realmente extraordinário. Você nunca sabe quando ele será ativado,
e ele pode até enganar meus sentidos, fazendo o falso parecer real. Mas há uma maneira muito simples de quebrar um genjutsu. Orochimaru entendeu imediatamente. Naruto-kun, você é um Jinchuriki. A 9 caudas estaria disposta a ajudar você. Naruto apenas sorriu e não disse nada. Não havia necessidade de ele responder a essa pergunta. A resposta não tinha valor para Orochimaru, nem poderia ser trocada por qualquer informação útil. Orochimaru olhou para Naruto. Jinchuriki de fato tinha uma vantagem inata em quebrar genjutsu. Esse método, no entanto, não era algo que ele pudesse usar. O braço de Kizami é um material valioso. Orochimaru suprimiu seu desejo de quebrar os olhos de Uchiha Itachi e se concentrou em uma questão mais prática. Mas só isso não é suficiente para trocar por informações sobre a Akatsuki. Naruto perguntou suavemente: o que mais você quer? A espada do Naruto-kun. Começou Orochimaru, mas Naruto o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Se você quiser vivenciar a morte mais uma vez, não me importo em agir aqui e agora. Orochimaru riu baixinho e mudou o tom de voz. Não precisa ficar agitado, Naruto-kun, já que a espada é tão importante para você. Você poderia me dar algumas dessas técnicas que você libera usando palavras. De volta à Floresta da Morte, ele não estava particularmente interessado nas técnicas que Naruto usava. Mas as coisas eram diferentes agora. Suas próprias mãos estavam faltando. Como ninja, ele havia perdido a habilidade de formar selos de mão. Sem a habilidade de formar selos, ele não conseguia realizar ninjutsu. Naruto inclinou a cabeça, olhando para as mãos de Orochimaru apoiadas em seus joelhos. O valor de uma troca não é determinado apenas pelo valor intrínseco do objeto. Eu te darei 2. Orochimaru balançou a cabeça. 2 são poucos. Orochimaru, você não está em posição de negociar, disse Naruto em tom leve. Não preciso urgentemente de informações sobre a Akatsuki, mas a sua situação é diferente. Orochimaru sorriu. Você está mesmo se aproveitando da situação, Naruto-kun. De fato, Naruto assentiu, sorrindo sem a menor sombra de constrangimento. Afinal, essa é a natureza do nosso relacionamento. Você deveria estar feliz por eu estar apenas tirando vantagem da situação, e não aproveitar esta oportunidade para te matar novamente. Diante da ameaça, a expressão de Orochimaru permaneceu inalterada. Ele assentiu levemente e concordou. Então, só 2. Ele não se importava com o número de técnicas. O objetivo de sua vida não era mais aprender todos os jutsus do mundo. Dado seu conhecimento atual de ninjutsu, ele só precisava entender um princípio para criar suas próprias técnicas. Além disso, ele realmente estava sendo ameaçado em seu ponto mais fraco. Trocar informações pelas técnicas que ele queria valia a pena. Afinal, aos olhos dos outros, ele já estava morto. Naruto formou selos e invocou um pergaminho. Ele escolheu 2 feitiços destrutivos. Um Eira ad número 4, Bazi, Palme Reporte, e Outubro ad número 1. Ele escreveu os métodos de treinamento, instruções de uso e encantamentos e depois os entregou a Kabuto. Orochimaru inclinou a cabeça, olhou para eles, confirmou que não estavam escritos em uma escrita incompreensível e concluiu que eram um sistema completo, e não uma falsificação enganosa. Satisfeito, ele assentiu. Orochimaru lambeu os lábios e começou a falar lentamente. O líder da Akatsuki é um homem como Rinnegan. Naruto franziu a testa. O Rinnegan. Esse é o olho lendário do sábio dos 6 caminhos, explicou Orochimaru. Dizem que é ainda mais poderoso que o Sharingan. Já lutei com ele antes. Nesse ponto, Orochimaru fez uma breve pausa. Mas meu poder foi completamente esmagado por ele. Sua força ultrapassa até mesmo os limites da humanidade. Assim como ele mesmo afirmou, ele é um deus. A expressão de Naruto não mudou. Ele conheceu muitas pessoas mais fortes que ele. Ele não ficou surpreso ao saber de alguém capaz de dominar Orochimaru. Orochimaru olhou para Naruto. Vendo que ele não o interrompeu, continuou. Além do líder, aquela organização tem outros 7 ou 8 ninjas desonestos no mesmo nível que eu.
O objetivo deles é coletar as bestas com cauda e monopolizar a guerra. Naruto estreitou os olhos. Colecionar as bestas com cauda. Monopolizar a guerra. Eles têm trabalhado para atingir esse objetivo, disse Orochimaru suavemente. Eles até tentaram atingir alguns Jinchuriki, mas ainda não avançaram para atacar as vilas ninjas. Ele estendeu a língua, lambendo os lábios. Seus olhos, com pupilas verticais, brilharam com uma luz peculiar. Estou fugindo dessa organização há algum tempo. Graças a você, Naruto-kun, por espalhar o boato de que fui morto. Eles deveriam parar temporariamente de me caçar. Ele fez uma pausa, respirou fundo e disse significativamente: mas sua situação, Naruto-kun, pode ser um pouco terrível. Se Pen, o líder da Akatsuki, tomar uma atitude, isso seria realmente perigoso. Naruto não disse muita coisa. Karin tomou notas, a ponta da caneta fazendo um som de assobio no papel. Há mais alguma coisa que você gostaria de saber, Naruto-kun? Orochimaru olhou para o pergaminho na mão de Kabuto e perguntou proativamente. Essas duas técnicas de magia que não exigiam selos foram as primeiras coisas que ele quis obter de Naruto. E havia muitas outras coisas que ele queria obter. Você conhece a Terra Pura? Naruto perguntou. Orochimaru ficou surpreso. Aquele lugar lendário para onde as almas vão depois da morte. Naruto assentiu. A única informação que tenho é essa. Orochimaru balançou a cabeça. Esse tipo de lugar. Tentei procurar, mas não encontrei nada. Naruto perguntou a ele. Quando eu te matei daquela vez, você não foi para a Terra Pura. Não foi você quem me matou, enfatizou Orochimaru, corrigindo o erro de palavras. Foi minha escolha acabar com isso sozinho. E não foi o fim da minha vida, apenas o fim do uso daquele corpo. Eu ainda não estou morto. Naruto assentiu. E o Edo Tensei? Lembro-me que em Konoha, Naruto-kun queria essa técnica. Orochimaru aproveitou a oportunidade, como uma serpente atacando de repente, com uma mordida forte. Mas eu me pergunto, quanto você está disposto a pagar para tirá-la das minhas mãos? Embora o pergaminho dos selos de Konoha contenha alguns registros, mas com o status atual de Naruto-kun, duvido que haja alguma esperança de obter esse jutsu deles. Assim como Naruto havia feito uma exigência ultrajante antes, Orochimaru agora mostrou suas presas. O Edo Tensei permite a comunicação com a Terra Pura. Naruto ignorou o preço de Orochimaru, simplesmente fazendo uma pergunta. Orochimaru franziu a testa e balançou a cabeça. Ele havia usado o Edo Tensei muitas vezes, mas nunca havia realmente considerado essa questão. Refletindo, ele percebeu que bastava selecionar um recipiente, lançar o jutsu e a alma emergiria automaticamente. Se você tiver as notas de pesquisa de quando o Edo Tensei foi desenvolvido, estou disposto a fazer uma troca, continuou Naruto. A expressão de Orochimaru escureceu. Esse jutsu foi algo que ele aprendeu secretamente enquanto ainda estava em Konoha. Foi desenvolvido pelo segundo Hokage, respondeu Orochimaru. As notas de pesquisa não estão em minha posse. Mas o Edo Tensei pode invocar o segundo Hokage. Se você conseguir persuadi-lo, poderá aprender os segredos deste jutsu. Naruto o lembrou, mas o segundo Hokage está atualmente selado pelo selo da morte do ceifador. Parece que precisamos desvendar os segredos do selo da morte do ceifador antes de podermos continuar esta transação, disse Orochimaru, com um tom de decepção. Naruto-kun, você ganhou muito desta vez, trocando tão pouco por tanta informação. Naruto se levantou e o encarou. Orochimaru, você também ganhou muito. Ele se preparou para sair com Karin. Espere, Naruto-kun, gritou Orochimaru. Tenho um último pedido. Por que não me ouve? Naruto se virou para olhá-lo. Já que você já deixou Konoha, por que não se junta à Vila do Som? Sugeriu Orochimaru, com um tom persuasivo na voz. Para quem está de fora, parece que fui morto por você. Então é natural que você reivindique os despojos. Fique, e você será o líder. Você poderia até se chamar de Otokage sem problemas. Você tem as qualificações. O título de Kage
Não é algo que qualquer líder de aldeia ou chefe de organização pode usar. Apenas os líderes das aldeias ninja das 5 grandes nações têm o direito de serem chamados de Kage. É uma posição determinada pela força. Orochimaru. Naruto se dirigiu a ele pelo nome. Orochimaru falou suavemente. O que você acha? Não vai considerar. Não sou mais um ninja, respondeu Naruto. Essa declaração deixou Orochimaru atordoado. A identidade de um ninja é muito chata, disse Naruto enquanto caminhava em direção à porta, falando suavemente. Mesmo que eu me tornasse um dos chamados Kage, que diferença faria? O que é que um ninja deve proteger? Serão apenas missões de outras pessoas. Além disso, tenho minha própria vida e objetivos. Acho que vale mais a pena perseguir essas qualidades do que a identidade de um ninja. Naruto abriu a porta. A luz do sol entrava por lá de fora. Era brilhante e quente, espalhando-se por seu cabelo loiro, fazendo Orochimaru apertar os olhos enquanto se ajustava à luz. Nem Konoha conseguiu me manter. Como uma vila sob seu controle poderia esperar isso? Naruto saiu com Karen. Orochimaru os observou partir, acenando silenciosamente com a mão. Kabuto entendeu imediatamente. Com um empurrão na cadeira de rodas, voltou para a passagem escura e sombria. O time 8 tinha acabado de retornar para Konoha quando foi convocado pela Anbo. Kakashi, que tinha acabado de se tornar Hokage, sentiu como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Ele foi repentinamente colocado nessa posição sem nenhuma preparação. O aviso de Jiraiya não poderia ser considerado uma preparação adequada em nenhum sentido. Não ter preparação era uma coisa, mas foi especialmente difícil em um momento tão desafiador. Negociando reparações com a Vila da Areia, lidando com as ações investigativas da Vila da Nuvem e da Vila da Pedra e lidando com a pressão da Vila da Névoa, que havia enviado pessoas para exigir o retorno de Zabuza Momoshi e do usuário e de liberação de gelo que estava com ele. Todos esses assuntos exigiam sua atenção. A guerra estava à beira do precipício, e até o menor erro poderia levar ao desastre. A única boa notícia era que a situação interna na aldeia era relativamente estável. Jiraiya, um dos Sannin lendários, estava dando forte apoio. Embora alguns dos Jonin não gostassem muito de Kakashi, a autoridade de Nara Shikaku impunha respeito, e ninguém se opôs às suas palavras. Embora os conselheiros de alto escalão estivessem relutantes, dadas as circunstâncias atuais, eles não tiveram escolha a não ser tapar o nariz e aceitar a situação. Mas, de todos os tempos, foi agora que os problemas surgiram na Terra do Fogo. Kakashi chamou o time 8 na esperança de reunir alguma informação útil. De fato, houve boas notícias, mas, mais uma vez, elas estavam relacionadas a Naruto. Com o que você está preocupado? Koharu Tatani se aproximou e olhou para Kakashi. Kakashi mostrou a ela o relatório do time 8. Koharu permaneceu imperturbável. Qual é a dificuldade aqui? Relate ao daimyo que os ninjas de Konoha encontraram ninjas inimigos que entraram na Terra do Fogo sem autorização e os mataram. Além disso, solicite financiamento sob o pretexto de restauração ambiental. Kakashi olhou para ela surpreso. Algum problema? Ela perguntou. Kakashi forçou um sorriso amargo. Houve problemas significativos. Naruto ainda poderia ser considerado um ninja de Konoha, e eles nem sequer confirmaram a identidade do ninja que estava morto. E ainda assim foram tão rápidos em rotulá-lo como inimigo. E o que foi isso de solicitar financiamento? Você é o Hokage agora. Corrija sua maneira de pensar, disse Koharu severamente. Você precisa considerar as coisas da perspectiva da vila, não como líder Jonin do time 7. Kakashi assentiu, concordando sombriamente. Então era assim que era a vida de um Hokage. A posição que ele admirava na juventude, aquela que seu amigo próximo desejava alcançar. Então era isso que estava em jogo. Em Konoha, no terceiro campo de treinamento, Sasuke estava treinando sozinho, encharcado de suor. Haruno Sakura se aproximou. Sasuke, Hinata disse que eles encontraram Naruto durante uma missão. Sasuke não parou seu treinamento. Eles disseram que Naruto lutou contra um ninja muito poderoso,
continuou Sakura. E isso mudou toda a paisagem de uma floresta. Sasuke fez uma pausa, mas no momento seguinte, ele lançou 2 shuriken com grande força. A shuriken atravessou o alvo. Seus olhos brilhavam com vermelho, o Tomoe girando. Seu olho esquerdo tinha 3 Tomoe, enquanto seu olho direito ainda tinha 2, mas a sombra de um terceiro Tomoe era vagamente visível. É mesmo, Sasuke disse suavemente. Naruto está ficando cada vez mais forte. Mas seus pensamentos não estavam naquele garoto loiro. Mesmo que tanto tempo tenha passado, a voz de Uchiha Itachi ainda permanecia em sua mente, dolorosamente clara. Mate seu melhor amigo. Mesmo que ele seguisse as palavras de Itachi. Mas se ele pudesse ganhar o poder de matar Naruto, não seria melhor usar esse poder para matar Itachi? Sasuke, por que você não faz uma pausa? Sakura disse preocupada. Você treinou o dia todo. Ela estava muito preocupada com o estado de Sasuke. Ele tinha acabado de receber alta do hospital e imediatamente começou a treinar. Da manhã até a noite, todos os dias, ele mal se dava tempo para descansar. Sasuke enxugou o suor da testa, balançou a cabeça firmemente e disse resolutamente: Não, ainda não é o suficiente. Não importa o que seja preciso para recuperar o atraso, ainda não é suficiente. Ele tomou um gole de água, enxugou o suor da testa e retomou o treinamento. Sua determinação ficava mais forte a cada ninjutsu que ele realizava. Ele absolutamente não daria ouvidos àquele homem. Ele definitivamente se tornaria mais forte à sua maneira. Naruto e Karin deixaram a Vila do Som, cruzaram a fronteira e retornaram para a Terra do Fogo. Para onde vamos agora? Perguntou Karin. Eles obtiveram muitas informações úteis de Orochimaru. Vamos continuar com o plano original, pensou Naruto por um momento. Vamos continuar a explorar os santuários na Terra do Fogo. E então vá para a Vila da Névoa. Karin assentiu. Havia mais santuários na Terra do Fogo do que eles esperavam. Às vezes, uma única cidade podia ter 5 ou 6 santuários ou templos. Além disso, havia rumores sobre monstros ou deuses poderosos residindo em montanhas e vales remotos, o que retardava ainda mais seu progresso. Entretanto, o mundo visto pelos olhos das pessoas comuns e aquele visto pelos olhos dos ninjas eram muito diferentes. Os chamados monstros ou deuses eram, em sua maioria, apenas bestas que dominavam o chakra. Com grande poder ou inteligência desenvolvida, eles exibiam comportamentos extraordinários, e os humanos os rotulavam como deuses. Mas eles estavam longe de ser o tipo de deuses verdadeiros que Naruto esperava encontrar. No entanto, eles encontraram vestígios que sugeriam que deuses podem ter existido em algum momento. Mas, ao longo dos anos, quase todas as evidências foram se desgastando, restando apenas histórias transmitidas oralmente. O templo na capital da Terra do Fogo foi o lugar mais interessante que eles visitaram. Este templo foi construído em uma escala diferente de outros santuários, majestoso, alto e solene. Portas de bronze tinham quase 3 metros de altura, ladeadas por estátuas de reis guardiões ferozes que se elevavam até mesmo sobre as portas. Mas, apesar de até as estátuas de giso à beira da estrada serem veneradas, o lugar estava deserto. Quando Naruto quis visitá-lo, foi impedido pelos monges, que só permitiam visitantes com a permissão do daimyo. Naquela noite, Naruto e Karin entraram sorrateiramente, mas não havia nada de interessante lá dentro. Se não houvesse deuses nos santuários bem conservados, certamente não haveria nenhum em um templo tão abandonado. Em uma cidade litorânea na fronteira da Terra do Fogo, Naruto e Karin chegaram ao fim de sua jornada atual e ao começo da próxima. No cais, os dois sentaram-se num banco esperando a balsa. Karin lia uma inscrição que acabará de copiar do santuário da cidade. Também não há nenhuma informação confiável aqui. Mais de meio ano se passou. Tudo o que eles reuniram foi uma pilha de informações ambíguas. Quantos tipos de supostos deuses já encontramos até agora? Ela guardou o pergaminho e contou nos dedos. Sem contar aqueles que já refutamos, cerca de 37 ou 38. 37. Naruto confirmou o número. Pessoas comuns adoravam adorar deuses. Deixando de lado as bestas com chakra,
que de fato tinham algo de especial. Até mesmo uma pedra vertical perfeitamente comum, uma árvore antiga ou um gado mutante deformado poderiam ser adorados como um deus. Mesmo que a maioria seja falsa, já deveríamos ter encontrado um ou dois de verdade, murmurou Karen. Mas não encontramos. Para onde foram todos os deuses? Naruto balançou a cabeça sem falar e começou a ler uma carta de Jiraiya. Nos últimos 6 meses, eles dependeram principalmente de cartas para se comunicar. Após descobrir sobre a Akatsuki por Orochimaru, Naruto imediatamente passou a informação para Jiraiya. Naturalmente, ele não mencionou sua cooperação com Orochimaru. Jiraiya ficou surpreso com as habilidades de Naruto em coletar informações, mas não fez muitas perguntas. Ele apenas ficou de olho na Akatsuki e qualquer nova informação era prontamente enviada a Naruto. No entanto, essa organização tem estado estranhamente silenciosa ultimamente. Depois de terminar a carta, Naruto e Karen ficaram sentados por mais um tempo. O apito soou e a balsa atracou. Eles embarcaram no navio, rumo à Terra da Água. A outrora isolada Vila da Névoa agora havia mudado sua reputação, tornando-se uma vila aberta e acolhedora. Fossem eles ninjas ou turistas, todos foram calorosamente recebidos. Mas, apesar dessa abertura, os ninjas que desembarcavam na praia ainda eram secretamente submetidos a um rigoroso escrutínio, especialmente aqueles que já eram bem conhecidos e poderosos. Na sede da Anbu em Mist Village, o atual chefe, Al, estava cuidando dos negócios. Alguém apareceu diante de sua mesa num piscar de olhos. Al-sama. No último grupo de visitantes da Vila da Névoa, encontramos Uzumaki Naruto. Al ergueu o olhar, bruscamente. O Naruto Uzumaki do País do Fogo. O membro da Anbu respondeu afirmativamente. A expressão de Al imediatamente escureceu. Nos últimos 6 meses, eles descobriram que o relacionamento de Naruto com Konoha não era tão próximo quanto de Jiraiya e Konoha. Era mais parecido com o relacionamento de Tsunade com Konoha. Distante, ou melhor, Konoha estava apegada a eles. Portanto, dentro de suas fileiras, eles nunca se referiram a ele como Uzumaki Naruto, de Konoha, mas sim como Uzumaki Naruto da Terra do Fogo. O que alguém que estava ativo na Terra do Fogo há tanto tempo estava de repente fazendo na Vila da Névoa? Você o viu na lista de visitantes? Al perguntou. O membro da Anbu confirmou. Sim. Então trate-os como visitantes comuns por enquanto. Al pensou por um momento e então deu a ordem. Notifique Terumi Mei-sama e peça para ela se aproximar de Uzumaki Naruto. O navio de cruzeiro atracou e a multidão se acotovelou para desembarcar. Naruto e Karen foram os últimos a sair. Parece que não há mais nenhum ninja, disse Karen, ficando na ponta dos pés para observar os arredores. No cais, apenas 2 esquadrões ninjas estavam presentes, um mantendo a ordem e o outro em patrulha de rotina. Não havia outras missões temporárias destinadas especificamente a eles, o que a surpreendeu. Naruto havia se tornado uma figura formidável. Nas fronteiras da Terra do Fogo, até mesmo uma leve aproximação desses países menores faria suas vilas ninjas ficarem tensas imediatamente, com alguns até mesmo emitindo alertas de batalha. No entanto, a Vila da Névoa não fez nenhuma preparação. Somos apenas turistas, disse Naruto suavemente enquanto caminhava à frente. Afinal, a Vila da Névoa ainda é uma das 5 grandes vilas ninja. Eles confiam na própria força. Karen a alcançou, ainda intrigada com a atitude da Vila da Névoa. Era melhor sem aqueles ninjas por perto, tornando a jornada mais agradável. O destino deles era claro. Eles estavam indo direto para a Vila da Névoa, sem número nenhuma parada. À medida que se aproximavam da aldeia, os dois pararam no meio do caminho. Talvez eu tenha falado cedo demais, murmurou Karen, olhando para frente. Não é que eles não se prepararam, eles apenas fizeram diferente. Na entrada da vila estava uma ninja com longos cabelos castanho-avermelhados, vestida com um vestido sem alças. Ao lado dela, estava um ninja de aparência severa, com ornamentos de talismã pendurados nas orelhas e o olho direito coberto por um tapa-olho bem apertado. Era Al, o líder do Zanbu da Vila da Névoa.
Abaixo de seu tapa-olho estava o único Byakugan restante fora do clã Iga. A 1 quilômetro de distância, ele já havia detectado Naruto. Terumi Mei-sama, ao disse gravemente. Uzumaki, Naruto chegou. Como ele está? Perguntou Mei. O Byakugan possuía a capacidade de perceber chakra dentro do corpo, fornecendo uma medida direta da força de uma pessoa. Ao engoliu em seco, nervoso. A pressão de apenas observá-lo deixou sua voz tensa. Seu chakra é tão vigoroso quanto o de uma besta com cauda. Antes que ele pudesse terminar a frase, o mecanismo de proteção do talismã pendurado em sua orelha direita foi ativado de repente, torcendo-se e expandindo-se enquanto se prendia ao seu tapa-olho. Mas no segundo seguinte, com um estalo, ele se estilhaçou. Ao rapidamente virou a cabeça, desviando o olhar e cobrindo o olho direito, algumas manchas de sangue escorrendo por entre seus dedos. Mei ofegou, suas mãos preparando o chakra. Terumi Mei-sama, o Byakugan está ótimo. Respondeu com urgência. Foi a minha intuição que Uzumaki, Naruto, detectou. Mei retraiu seu chakra. É assim que a Vila da Névoa recebe os turistas. Naquele instante, o casal loiro e ruivo apareceu diante deles, com tom e comportamento gentis. Mei sorriu ao encontrar Naruto. Você não é um turista comum. Peço desculpas em nome de Ao. Ele tende a confiar demais em suas habilidades e as usa inconscientemente. Naruto assentiu e respondeu com um sorriso educado. Obrigado pelas boas-vindas. Ele estava prestes a entrar na aldeia. Espere, Mei gritou. Naruto se virou para olhar para ela. Em vez de vocês dois explorarem a vila sozinhos, que tal um guia? Mei curvou-se levemente, com um tom sincero. Seja qual for o seu propósito, não seria mais conveniente se comunicarem diretamente com a Vila da Névoa? Nos últimos 6 meses, Naruto cresceu consideravelmente. Agora apenas meia cabeça mais baixo que Mei. Sua expressão permaneceu calma. Não me importo. Mas, quem é você na Vila da Névoa? Pode-se dizer que sou o Mizukage interino, respondeu Mei após pensar por um momento. Ela era atualmente a líder da vila, cuidando de todos os assuntos maiores e menores. Mas, falando estritamente, ela ainda não era oficialmente a Mizukage. O atual líder da Vila da Névoa era o ancião Genji. Sem a sua aprovação, mesmo com a autoridade de um Kage, ela não poderia ser chamada de Mizukage. Um Kage. Naruto a observou. Os Kage da Vila da Névoa têm tanto tempo livre assim. Mei balançou a cabeça levemente. Tem gente de sobra para cuidar dos assuntos da aldeia. Mas nem qualquer um pode ser seu guia. Naruto concordou. Então contarei com você por um tempinho. Naruto, estou sob seus cuidados, disse Mei com um sorriso deslumbrante, sua risada ressoando como um sino tilintando. Karin olhou para ela. Depois olhou para si mesma, apenas para encontrar seu olhar pousando em seus sapatos. Ela não conseguiu evitar estalar a língua, irritada. Mei pareceu ouvir isso e sorriu, ainda mais brilhantemente. Ao pedir desculpas a Naruto mais uma vez, expressou sua gratidão e então partiu rapidamente. Mei os conduziu até a aldeia. A Vila da Névoa não era tão próspera quanto Konoha. Na verdade, era ainda menos do que algumas das cidades mais prósperas da Terra do Fogo. Esta vila passou por momentos difíceis, explicou Mei. Só nos últimos anos é que começou a se recuperar. Mas ainda não se compara aos países do continente. Em uma vila como a nossa, você poderia me dizer por que veio, Naruto? Naruto olhou para ela, aceitou o lanche local que Karin comprará de um vendedor ambulante e assentiu levemente. Eu queria ver como são a Vila da Névoa e o País da Água e como eles diferem do País do Fogo e de Konoha. Eu também queria pedir uma coisa à Vila da Névoa. O coração de Terumi Mei disparou e sua expressão ficou séria. Como esperado, havia um motivo oculto. Mas o que ele poderia querer? Ela permaneceu em silêncio por um momento, depois sorriu levemente e disse: Eu realmente tentei pensar sobre isso agora mesmo, mas não consigo imaginar o que na Vila da Névoa poderia chamar sua atenção. A Vila da Névoa já foi muito poderosa. Havia os 7 espadachins ninja da névoa e 2 Jinchuriki. Mas agora,
Quase todos os 7 espadachins ninja desertaram, deixando apenas uma espada para trás, e mesmo assim nas mãos de um prodígio subdesenvolvido. O Jinchuriki dos 6 caudas também desertou, desaparecendo sem deixar vestígios. O 3 caudas ainda está sob o controle da vila, mas a posição de seu Jinchuriki permanece vaga. A atual Vila da Névoa fica na base das 5 grandes nações. Isso ocorre porque a Terra da Água é cercada pelo oceano e quase isolada do mundo, com barreiras naturais protegendo-a. Caso contrário, teria sido engolido pela guerra, dividido e devorado pelas outras 4 grandes nações. Cerca de 20 anos atrás, a Terra dos Redemoinhos foi destruída da noite para o dia. Naruto continuou com um sorriso. A Vila da Névoa teve alguma participação nisso. Terumi Mei avaliou Naruto e assentiu levemente. Sim, isso aconteceu. Naquela época, ela tinha mais ou menos a mesma idade que Naruto tem agora, então ela vivenciou isso em primeira mão. Mas o que ele quer dizer ao trazer isso à tona? Acredito que a Vila da Névoa deveria devolver o que um dia pertenceu à Terra dos Redemoinhos para mim, um descendente do clã Uzumaki. Naruto fez uma proposta. O que você acha? Terumi Mei ficou mais tranquila. Então você veio buscar algo que pertencia à Terra dos Redemoinhos. Então pedirei para alguém preparar. Ela desapareceu num instante e retornou rapidamente. Ela não mencionou o resultado, mas continuou a mostrar a Vila da Névoa para Karin e Naruto. Em uma sala de reuniões dentro do edifício Mizukage, 5 Jonin estavam sentados. No centro estava um homem idoso, careca e quase sem dentes. Terumi Mei-sama enviou uma mensagem dizendo que o propósito de Uzumaki Naruto é recuperar itens pertencentes ao clã Uzumaki de nós. Falou, revelando as informações recém-coletadas. Um Jonin franziu a testa. Ele está exigindo isso, em vez de se oferecer para negociar. Deixe Terumi Mei negociar uma troca, disse outro Jonin mais velho, energicamente. Ele acha que pode aceitar, sem oferecer nada em troca. Ele foi interrompido antes de terminar a frase. Não se esqueça, o sobrenome dele é Uzumaki. Novamente, eles repetiram. Seu sobrenome é Uzumaki. É bastante razoável que um Uzumaki peça uma propriedade, Uzumaki. Faça Terumi Mei treinar com ele e testar sua força, sugeriu alguém, pensativo. Se ele for tão forte quanto dizem, dar a ele para ganhar um aliado poderoso não é má ideia. Mas se ele for apenas mediano, então... Muitos outros concordaram. Se ele for forte, faça amigos. Se ele for fraco, não precisa se preocupar. Al balançou a cabeça. Discordo. O outro Jonin olhou para ele surpreso. Você não interagiu com Uzumaki Naruto, disse Al com um tom pesado. O que você acha que é um teste pode ser visto como uma provocação por ele. Se Terumi Mei-sama vencer, ótimo. Mas se ela não vencer, ele não verá isso como uma mera luta de treino, e não seremos capazes de controlar o resultado. Alguns franziram a testa, outros zombaram. Al levantou a mão, colocando-a sobre o tapa-olho. Cumprimentei Naruto Uzumaki com Mei-sama Terumi nos portões da vila. Eu apenas usei o Byakugan para observar seu chakra, e ele retaliou, ferindo meu olho. Uma pessoa forte tem sua própria dignidade. O outro Jonin ficou em silêncio. Jeiji-sama, o que você acha? Um Jonin perguntou cuidadosamente ao idoso sentado à cabeceira da mesa. O velho, segurando um cajado de madeira em forma de serpente, falou com voz envelhecida. Deixe Terumi Mei decidir. Ela liderará a aldeia no futuro. Não interagimos com Uzumaki Naruto, então é melhor confiar no julgamento dela do que tomar decisões precipitadas. Al se levantou. Genji-sama, vou preparar os itens que Uzumaki Naruto pediu. Jiji assentiu. 1 hora depois, Terumi Mei tinha acabado de mostrar a Naruto e Karin a academia ninja da Vila da Névoa. Um membro da Ambu apareceu, segurando respeitosamente uma pilha de pergaminhos. Parece que os itens estão prontos, sorriu Terumi Mei. Vamos encontrar um lugar para sentar e conversar. Naruto assentiu em concordância. Eles se sentaram em um restaurante. Assim que se sentaram, Terumi Mei acenou com a mão.
e a Anbu colocou os pergaminhos na frente de Naruto. Esta é toda a herança da terra dos redemoinhos que nossa vila possui. História, conhecimento, registros. Mandei que trouxessem tudo. Naruto os empurrou em direção a Karen. Isso foi rápido. Achei que daria mais trabalho. Não vale a pena fazer de um ninja poderoso um inimigo por algo que não nos pertence, disse Terumi meio suavemente, olhando para a pilha de pergaminhos sem nenhum traço de relutância. Além disso, nos últimos 20 anos, a maior parte disso foi exaustivamente estudada. Mesmo que não seja totalmente compreendido, existem backups. Podemos nos tornar amigas, concluiu ela. Naruto sorriu. Deveríamos poder nos tornar amigos. Terumi Mei respirou fundo. Vou ser direta. A Vila da Névoa tem um pedido. Você concordar ou não afetará nossa amizade. Mas espero que você pelo menos ouça. Naruto assentiu. Vá em frente. Terumi Mei olhou para Karen e baixou a voz. Esperamos contratar Naruto para nos ajudar com o selamento. Ela parou por um momento antes de dizer cautelosamente uma palavra. O Três Caudas. Essa era uma questão que a Vila da Névoa estava ansiosa para resolver. A vila precisava de um novo Jinchuriki, um dissuasor em tempos de guerra. Quando eles estavam pressionando a vila de Konoha, sua exigência inicial era obter Zabuza e a liberação de gelo. Mas eles rapidamente mudaram seu pedido, esperando que a vila de Konoha pudesse fornecer pelo menos uma equipe de selamento para ajudar a Vila da Névoa a selar a besta com cauda. Entretanto, essa proposta foi rejeitada decisivamente pela vila de Konoha. Quando Terumi Mei ouviu pela primeira vez a notícia da chegada de Uzumaki Naruto, a ideia de pedir ajuda a ele ocorreu. Afinal, de acordo com a inteligência da Vila da Névoa, esse Jinchuriki da 9 caudas que havia deixado a vila para viajar tinha um nível impressionante de técnicas de selamento. A interação recente solidificou ainda mais sua decisão, levando-a a expressar seu pedido agora. Selar o Três Caudas. Naruto ficou um pouco surpreso. Terumi Mei assentiu, com o olhar firme. Sim, ofereceremos uma compensação muito generosa. A pesquisa da Vila da Névoa sobre técnicas de selamento Uzumaki, ou outras técnicas secretas da Vila da Névoa ou informações que possam lhe interessar. Você pode pedir qualquer coisa. Contanto que possamos atender, nós concordaremos. Naruto perguntou. O Três Caudas causou muitos problemas para a Vila da Névoa. Terumi Mei ficou atordoada. Problemas. Ela pareceu um pouco confusa com a palavra. Como destruir a vila, atacar os aldeões ou afetar o meio ambiente? Naruto elaborou o termo. Terumi Mei balançou a cabeça. Não, na verdade não. A compreensão da maioria dos ninjas sobre as bestas com cauda é que elas são feras ferozes e desastres naturais. De fato, a maioria das bestas com caudas são hostis aos ninjas, encaixando-se nesse estereótipo. Mas o Três Caudas foi uma exceção entre as bestas com cauda. Seu temperamento era muito mais calmo, residindo atualmente nas profundezas de um lago fora da Vila da Névoa. Se não fosse perturbado, não iniciaria um ataque. É mesmo. Naruto levantou a mão e a colocou sobre a barriga. Então eu deveria pedir a opinião dele. Se ele concordar, posso concordar em ajudar você a criar um Jinchuriki. Ele. Terumi Mei achou um pouco inacreditável. Você está falando do Três Caudas. Naruto respondeu com um. Por que pedir a opinião da besta com cauda? Questionou Terumi Mei. Naruto olhou para ela. A Vila da Névoa deveria saber que eu também sou um Jinchuriki. Terumi Mei assentiu. A Vila de Konoha tentou esconder essa informação. Entretanto, quando Naruto deixou a vila e sua identidade como filho do quarto Hokage foi revelada, somada aos rumores persistentes de que ele era uma raposa demônio, não foi difícil deduzir que ele era um Jinchuriki. Fiz uma promessa a 9 caudas, continuou Naruto francamente, de que não usaria mais seu poder à força. Eu penso, já que o Três Caudas está se comportando, não há necessidade de puni-lo. Afinal, nenhuma criatura permanece voluntariamente presa numa gaiola. E já que eu fiz uma promessa dessas a 9 caudas, Naruto fez uma pequena pausa e então sorriu. Agora ajudar outra pessoa a oprimir sua espécie transformaria essa promessa em uma piada.
Terumi olhou para Naruto, a incredulidade em seus olhos gradualmente se solidificando. Esse cara é esse tipo de pessoa. Podemos oferecer muita compensação, disse Terumi, repetindo seu pedido e enfatizando a palavra muita. Naruto respondeu francamente, não se trata de compensação. Terumi franziu a testa. As coisas estavam começando a se desenvolver em uma direção inesperada. Falar com o Três Caudas. Ela baixou a voz. Então vamos tentar. Eu te levo lá depois que comermos. No entanto, é uma besta com cauda. Duvido muito que você consiga se comunicar com ela. Durante a refeição, Terumi não pôde deixar de observar Naruto. Ela finalmente percebeu a sensação de incongruência que sempre sentiu em relação a esse jovem loiro. Ele não parecia nem um pouco um ninja. Depois da refeição, Terumi notificou a vila, levou 2 membros da Anbu com ela e levou Naruto para uma floresta densa fora da Vila da Névoa. Aqui havia um vasto lago. O vento soprava, causando leves ondulações na superfície. Os peixes nadavam alegremente no lago, em cardumes, mas na margem havia poucas aves aquáticas ou outros animais selvagens para serem vistos. O Três Caudas está aqui, disse Terumi. Naruto usou uma técnica de movimento corporal para alcançar a borda do lago. Ele olhou fixamente para um ponto específico no lago, onde, bem no fundo, havia uma imensa quantidade de chakra da besta com cauda. 9 caudas. Você pode chamar o Três Caudas? Ele perguntou à raposa dentro de seu coração. O 9 caudas não agiu imediatamente, mas perguntou: se o Três Caudas não quiser, você realmente não vai ajudar a Vila da Névoa? Claro, respondeu Naruto, eu não sou um ninja. Se a Vila da Névoa tentar me usar para atacar o Três Caudas, eu também os impedirei. 9 caudas bocejou. Nesse caso, eu vou te ajudar dessa vez. As bestas com cauda têm sua própria maneira de se comunicar. Eles se originam da mesma fonte e compartilham um espaço comum de consciência. Isobu. Quanto tempo? Cumprimentou 9 caudas a criatura submersa na água naquele espaço. Ah, Kurama. Já faz muito tempo, respondeu Isobu. Precisa de alguma coisa. 9 caudas falou suavemente. Esse garoto que atualmente é meu Jinchuriki quer falar com você. Parece que você encontrou alguém decente. Isobu riu. O que ele quer discutir? 9 caudas balançou a cabeça. Não sei o que esse garoto está pensando. Mas, 9 caudas abanou o rabo. Por enquanto, ele pode ser considerado uma pessoa razoavelmente decente. Ele me prometeu que não encostaria em você. Então eu lhe farei um favor. Isobu concordou, e sua voz silenciou naquele espaço de consciência. Na realidade, o lago se agitava como água fervente, com ondas quebrando. 2 membros da Anbu da Vila da Névoa avançaram para proteger Terumi de cada lado, enquanto Karen deu um passo para trás. Ela não estava com medo, sabendo que com Naruto à sua frente, nada aconteceria. Ela só estava um pouco preocupada que a água espirrando pudesse molhar sua saia. Uma figura enorme surgiu do lago, nadando lentamente em direção à costa. Era uma criatura parecida com uma tartaruga, coberta por uma armadura cinza prateada cheia de espinhos, com 3 caudas pontiagudas e de armadura semelhante balançando atrás dela. Isobu realmente apareceu. Terumi olhou para cima e respirou fundo. Seria realmente possível comunicar? Isobu estendeu a cabeça para a margem, com apenas um olho dourado aberto, seu olhar percorrendo todos antes de finalmente pousar em Naruto. Você é o garoto que o 9 caudas mencionou. O que você quer comigo? Naruto olhou para Terumi. O povo da Vila da Névoa deseja tomar emprestado seu poder. Um Jinchuriki. O tom de Isobu era de desgosto. Não deu uma boa impressão de ser um Jinchuriki. Mas, diferentemente da impressão negativa do 9 caudas, sua antipatia veio de experiências ruins. A primeira vez que se tornou um Jinchuriki foi dentro de uma garotinha. Mas antes que pudessem se familiarizar, o Jinchuriki foi morto. Isobu morreu junto com ela. Bestas com caudas são imortais. A morte é apenas uma perda temporária de consciência. Depois de algum tempo, seu chakra se recupera e eles renascem. Mas,
A experiência não é agradável. A segunda vez que se tornou um Jinchuriki foi melhor. Mas mais tarde na vida dessa pessoa, ela foi inexplicavelmente controlada por um mal-olhado, deixando Isobu impotente também. Aquela sensação era realmente horrível. Terumi Mei, você não tem nada a dizer. Naruto se virou, gesticulando para a mulher de cabelos castanho avermelhados. Terumi Mei passou pela Anbu e se adiantou. A Vila da Névoa precisa, desesperadamente, do seu poder agora. Tenho algumas impressões sobre você, disse Isobu. Foi você e aquele homem com o Byakugan que quebraram o Genjutsu em Yagura. Karen ficou chocada e arregalou os olhos. Ela tinha acabado de ouvir algo incrível. Yagura era o quarto Mizukage. Certo. Ele já havia sido controlado por alguém antes. Yagura-sama mencionou que gostou do tempo que passou com você. Terumi Mei respirou fundo, olhando para Karen e Naruto. Agora eles sabiam. Bem, já faz tanto tempo. Mesmo que as pessoas descubram, não terá muito impacto. A Vila da Névoa já havia sobrevivido àquele desastre. Naquele momento, persuadir Isobu era o mais importante. Foi um pouco estranho, no entanto. A cena que ela imaginou de selar Isobu exigia que ela usasse a boca, mas não dessa maneira. Isobu respondeu calmamente. Os dias com Yagura realmente não foram ruins. Mas o próximo Jinchuriki será Yagura. Terumi Mei abriu os braços. Eu posso me tornar a Jinchuriki e serei alguém como Yagura-sama. Ser um Jinchuriki é uma habilidade e uma responsabilidade, embora não seja exatamente algo agradável. Mas é dever de um Kage. O quarto Mizukage certa vez escolheu fazer isso. Embora ela ainda não fosse uma verdadeira Mizukage, ela não hesitou. A vida aqui é bem agradável. Isobu balançou a cabeça, recusando-se. Ser selado dentro de um Jinchuriki é algo muito doloroso, então vamos esquecer. Terumi Mei abriu a boca, mas Isobu começou a recuar para o lago, fixando o olhar em Naruto. Aquele garoto, 9 caudas, você nos prometeu que não faria nada contra mim. Naruto sorriu e assentiu. Terumi Mei olhou para Naruto e suspirou, seus olhos percorrendo a Anbu atrás dela. Agora não é hora de agir. Ela gritou. Posso ir te ver quando tiver tempo livre. Isobu fez uma pausa. Mulher humana, você é muito estranha. Não vou negar que meu propósito é tomar emprestado seu poder e me tornar uma Jinchuriki, disse Terumi Mei sem rodeios. Prometo que, assim como Naruto, não vou forçá-lo. Só espero que possamos nos entender. A Vila da Névoa precisa do poder de uma besta com cauda. Isobu olhou para Naruto, mas o garoto loiro não respondeu. Se você não trouxer muitas pessoas, acho que será possível encontrá-lo. Isobu pensou por um momento antes de dar uma resposta. Terumi Mei deu um suspiro de alívio e sorriu. A água espirrou quando o corpo de Isobu submergiu completamente no lago, deixando apenas a cabeça visível. Ele olhou para Naruto. Você é a primeira pessoa boa que conheço desde Yagura. O 9 caudas estava certo. Você é uma boa pessoa. Com uma onda brilhante, afundou novamente no lago. No mundo interior, 9 caudas se irritou. Isso é bobagem. Eu nunca disse isso.